Semente estelar, escute com atenção, porque esta mensagem não chegou até você por acaso. Ela atravessou camadas, ruídos, distrações e interferências para encontrar exatamente o seu campo neste momento. Algo ao redor da sua vida mudou. Talvez você ainda não consiga explicar com palavras, mas uma parte profunda de você já percebeu. A atmosfera está diferente. As pessoas estão diferentes. O silêncio está diferente. Até o seu próprio corpo parece estar respondendo a uma presença invisível que se aproximou sem pedir permissão. E aqui está o que o conselho quer que você compreenda agora. A proteção ao redor do seu campo foi intensificada. Não porque você está fraco. Não porque você está perdido. Não porque você não consegue lidar com o que vem pela frente. Os seres elevados não cercam uma alma porque ela é incapaz. Eles cercam uma alma quando o sinal dela começa a ficar mais visível nos planos sutis. A sua frequência está ficando mais alta. O seu campo está chamando mais atenção. A sua presença, mesmo quando você está em silêncio, está emitindo uma assinatura que não pode mais ser escondida. E por isso, uma nova camada de contenção espiritual começou a se formar ao seu redor. Aqueles atrasos estranhos que pareciam bloqueios, não eram bloqueios. Eram desvios de proteção. Aquelas ondas emocionais repentinas que vieram sem explicação, não eram fraqueza. Eram limpezas no seu campo. Aqueles sonhos intensos, aquelas pessoas se afastando, aquele silêncio inesperado, aquela pressão forte no peito como se algo estivesse prestes a acontecer. Tudo isso faz parte da reorganização. Você não está sendo impedido. Você está sendo protegido enquanto uma missão maior se prepara para abrir diante de você. Existe uma versão da sua vida que ainda não se manifestou completamente, mas já começou a tocar o seu campo. E antes que você entre nela, os acessos antigos precisam ser fechados. As distrações precisam perder força. As energias que sugavam você precisam ser afastadas. Então, se você sente que esta mensagem encontrou algo real dentro de você, curta este vídeo agora para sinalizar à sua família estelar: eu estou pronto. Talvez você tenha passado anos sentindo que estava quase chegando, quase atravessando, quase entendendo, quase se tornando aquela versão de si mesmo que sempre parecia existir um pouco à frente, como uma presença esperando do outro lado do véu. Você sentia um chamado, uma missão, uma memória antiga pulsando dentro do peito. Mas toda vez que chegava perto, algo parecia puxar você de volta. Uma distração surgia. Um medo antigo voltava. Uma porta se fechava, sem explicação. Uma pessoa saía da sua vida. O corpo cansava. A mente ficava nublada. A coragem aparecia por um instante e depois desaparecia, como se uma força invisível dissesse: ainda não. E por muito tempo, você talvez tenha chamado isso de fracasso. Talvez tenha pensado que era falta de disciplina, falta de clareza, falta de força espiritual. Talvez tenha se julgado por não conseguir avançar como os outros pareciam avançar. Mas escute bem, porque o conselho quer corrigir essa interpretação dentro do seu campo agora. Aquilo não era fracasso, não era preguiça, não era confusão espiritual, era contenção. Você estava dentro de um campo sagrado de espera. Uma espécie de câmara invisível colocada ao redor da sua energia para impedir que você entrasse em uma missão maior antes de estar estruturado o suficiente para sustentá-la. Porque a luz que você carrega não é pequena. O chamado que está dentro de você não é leve. E se ele tivesse sido aberto antes da hora, o seu sistema nervoso poderia ter colapsado sob o peso da própria expansão. Então os seres elevados seguraram o seu campo, não para punir você, não para negar sua missão, mas para fortalecer sua base. Seu corpo emocional precisava amadurecer. Sua estrutura espiritual precisava se alinhar. Seu coração precisava aprender a não se entregar novamente às mesmas energias que drenavam sua força. O atraso era proteção. O silêncio era proteção. A espera era proteção. E agora, se você sente que a sua missão está começando a se mover por dentro, inscreva-se neste canal, porque a sua ativação não está mais distante. Ela já começou. Cada semente estelar carrega um sinal.
Não é um som que os ouvidos humanos conseguem captar. Não é uma luz que os olhos físicos conseguem medir. É uma frequência de alma, uma assinatura viva, um código silencioso que acompanha você desde antes desta encarnação. Esse sinal não foi criado pelo seu nome. Não foi criado pela sua profissão. Não foi criado pela sua história familiar, pelos seus traumas, pelas suas escolhas humanas ou pela forma como o mundo tentou definir você. Ele vem de muito antes. Vem da sua linhagem estelar original. Vem da memória galáctica que ficou guardada em camadas profundas do seu ser. Vem da missão que a sua alma aceitou antes de entrar neste corpo, nesta vida, neste tempo específico da Terra. E aqui está a verdade que você precisava ouvir. O seu sinal foi detectado. Os conselhos superiores sempre reconheceram a sua frequência, mesmo quando você se sentiu esquecido, mesmo quando parecia invisível, mesmo quando olhava para a própria vida e pensava que havia se desconectado completamente do caminho. Eles nunca perderam você de vista. A sua mente podia duvidar, mas o seu campo continuava transmitindo. A sua alma continuava emitindo. A sua assinatura energética continuava dizendo aos planos elevados: eu ainda estou aqui. Aquelas sincronicidades que apareciam do nada não eram coincidências. Aqueles números repetidos surgindo no relógio, nas placas, nas telas, nas datas, não eram acidentes. Aqueles sonhos vívidos que pareciam mais reais do que a própria realidade eram mensagens atravessando o véu. Aqueles arrepios repentinos, o zumbido nos ouvidos, a sensação de que alguém amoroso estava por perto, os momentos em que você olhava para o céu e sentia que algo olhava de volta, tudo isso era contato. Tudo isso era confirmação. Era o campo superior dizendo: nós sabemos onde você está. Você ainda está na linha correta. Você ainda não saiu da rota. Você ainda é reconhecido. E se, enquanto escuta isso, alguma coisa antiga dentro de você começa a despertar, comente 999 agora. Comente 999 se você sente a sua lembrança cósmica retornando. Antes que você entre na próxima fase, o seu campo precisa ser limpo de tudo aquilo que distorceu a sua verdadeira frequência. E esta limpeza já começou. Talvez você esteja sentindo isso como cansaço. Talvez como irritação, sem motivo. Talvez como vontade de se afastar de conversas, lugares, hábitos e pessoas que antes pareciam normais, mas agora pesam de uma forma que você não consegue mais ignorar. Isso não está acontecendo porque você ficou frio. Não está acontecendo porque você perdeu amor. Está acontecendo porque a sua alma está começando a distinguir o que é verdadeiramente seu e o que foi colocado sobre você. Muitas sementes estelares carregam frequências que nunca pertenceram a elas. Medos ancestrais, culpa herdada, vergonha da infância, rejeições emocionais que ensinaram o coração a se fechar, programações culturais que disseram para você ser menor, falar menos, querer menos, brilhar menos. E durante muito tempo, você talvez tenha confundido essas camadas com a sua própria identidade. Mas elas não eram você. Aquele medo de ser visto não era você. Aquele impulso de pedir desculpas por existir não era você. Aquela sensação de que precisava se diminuir para ser aceito não era você. Aquela dúvida espiritual que fazia você desconfiar da própria luz não era a sua alma falando. Era distorção. Era interferência. Era o ruído de um mundo que nunca soube como acolher a força do seu sinal. Agora, os seres elevados estão ajudando você a ver com clareza. Eles estão iluminando as camadas antigas. Estão mostrando o que veio da sua linhagem, o que veio da dor coletiva, o que veio das expectativas dos outros e o que realmente nasceu da sua essência. Por isso, você pode perder interesse em velhas discussões. Pode não sentir mais vontade de alimentar os mesmos ciclos emocionais. Pode olhar para uma antiga versão sua e perceber: eu não moro mais ali. Isso não é afastamento da vida. É o retorno do seu sinal original. Então declare nos comentários a sua intenção galáctica. Escreva com verdade o que a sua alma escolhe agora. A arquitetura energética da Terra está mudando. Não de forma simbólica, não como uma ideia distante, mas em camadas sutis, profundas,
invisíveis aos olhos físicos e extremamente perceptíveis para aqueles que vieram com sensibilidade estelar. A grade cristalina do planeta está recebendo correntes mais elevadas de luz, e essas correntes estão tocando tudo: o corpo, a aura, o coração, a mente, o sistema nervoso e os caminhos internos por onde a sua alma se comunica com esta realidade. É por isso que você tem se sentido diferente. É por isso que, em alguns dias, você acorda cansado mesmo depois de dormir. É por isso que sente pressão no peito, ondas emocionais repentinas, uma calma estranha que não combina com o caos ao redor, sonhos vívidos, arrepios, silêncio interior, ou aquela sensação difícil de explicar, como se uma parte sua ainda estivesse aqui, mas outra parte estivesse atravessando uma dimensão que você não consegue nomear. Você não está imaginando. O seu campo está tentando se sincronizar com uma nova frequência ambiente. Mas escute com atenção. Os conselhos superiores não estão forçando esse processo. Eles não estão invadindo o seu livre-arbítrio. Eles não estão empurrando você para algo que a sua alma não escolheu. Eles estão estabilizando aquilo que você já autorizou antes de nascer. Neste momento, vazamentos antigos na sua aura estão sendo reparados. Portas energéticas que ficaram abertas por medo, trauma, culpa, apego ou exaustão estão sendo seladas. A sua energia está sendo recolhida de lugares onde ela não deveria mais estar. Conexões que drenavam seu campo começam a perder força. Pessoas, situações e pensamentos que antes conseguiam puxar você para o caos já não encontram o mesmo acesso. Isso pode parecer estranho no início. Pode parecer solidão. Pode parecer vazio. Mas, na verdade, é reconstrução. O seu campo está ficando mais forte, mais íntegro, mais difícil de ser manipulado por conflito, medo ou urgência artificial. Você está sendo preparado para carregar mais luz sem perder estabilidade. E agora, responda a alguém nos comentários ao seu lado. Amplifique o sinal dessa pessoa com uma palavra verdadeira, porque este campo coletivo também está sendo reconstruído. O seu eu superior não é uma versão distante de você flutuando em algum lugar acima das nuvens. Não é uma imagem perfeita, inalcançável, que aparece apenas em meditações profundas e depois desaparece quando você volta para a vida comum. O seu eu superior é a sua consciência mais expandida tentando entrar no corpo, tentando ocupar a sua voz, tentando tocar as suas escolhas, tentando reorganizar seus relacionamentos, seus hábitos, seu trabalho, seu descanso e até a maneira como você responde ao mundo. É por isso que certas coisas já não cabem mais. É por isso que você não consegue mais fingir com a mesma facilidade. Não consegue mais sorrir para aquilo que machuca. Não consegue mais se diminuir só para manter a paz de ambientes que nunca protegeram a sua alma. A sua tolerância mudou porque a sua frequência mudou. O eu superior não consegue se ancorar completamente em uma vida construída sobre autoabandono. Ele não consegue permanecer estável em um campo onde você continua traindo a própria verdade por medo de decepcionar os outros. Ele não consegue habitar com força um corpo que vive em constante estado de sobrevivência, agradando, escondendo, aceitando migalhas emocionais e chamando isso de amor. Por isso, você está sendo chamado a permitir que essa presença maior entre nas partes mais simples da sua vida, na forma como você fala, na forma como você diz não, na forma como você repousa sem culpa, na forma como você escolhe quem tem acesso ao seu campo, na forma como você trabalha sem abandonar sua energia, na forma como você ama sem se perder. A missão não é apenas algo grandioso que você fará um dia quando tudo estiver perfeito. A missão começa agora, no instante em que você para de mentir para si mesmo. Começa quando você reconhece que a sua verdade não é um perigo, é uma bússola. E quanto mais você permite que o eu superior entre no corpo, menos a sua vida consegue continuar sendo guiada pelo medo. Algo antigo está saindo do controle. Algo verdadeiro está assumindo o comando. Você não está aqui apenas para receber energia. Você está aqui para emitir energia. E esta é uma das verdades que muitos despertos ainda não compreenderam completamente. A sua presença não é neutra.
O seu campo não entra em um ambiente sem tocar aquilo que está ao redor. Quando você chega, algo chega com você. Quando você respira, quando observa, quando permanece em silêncio, quando sustenta sua verdade sem precisar provar nada, o espaço sente. Isso se chama influência de campo. Não é controle. Não é manipulação. Não é tentar convencer alguém a pensar como você. É a emissão natural da sua frequência quando ela está alinhada, limpa e coerente. Você já fez isso muitas vezes sem perceber. Entrou em um lugar pesado. De alguma forma, as pessoas ficaram mais calmas. Ficou em silêncio enquanto todos estavam reagindo, e a tensão começou a diminuir. Falou uma verdade simples, sem agressividade, e alguém ao seu lado lembrou de algo que havia esquecido dentro de si. Quando você não colapsa diante do caos, você se torna um ponto de estabilidade. Quando não entrega sua energia para o medo coletivo, você cria uma referência. Quando não responde à provocação com a mesma densidade que recebeu, você interrompe uma corrente antiga. E isso é muito mais poderoso do que parece. A sua luz não veio para dominar. A sua frequência não existe para provar superioridade. Você não está acima de ninguém. Você está sendo chamado a ficar coerente o suficiente para que outros campos se lembrem da própria coerência ao tocar o seu. É por isso que a proteção ao seu redor está aumentando. Porque a sua influência está aumentando. Quanto mais estável você se torna, mais visível sua presença fica nos planos sutis. Quanto mais você segura sua frequência, mais ambientes começam a se reorganizar ao seu redor. E agora os seres elevados estão fortalecendo seu campo para que você não seja drenado enquanto emite essa luz. Então, escreva nos comentários uma intenção clara, real e tangível que você escolhe reivindicar agora. Não escreva para impressionar, escreva para ancorar. A sua missão não será uma cópia da missão de outra pessoa. Ela não precisa parecer com o caminho de outro curador, outro professor, outro criador, outro guia, outro canal, outro artista ou outro líder espiritual. Você não veio para repetir uma forma que já existe. Você veio para permitir que uma frequência única encontre a própria forma através da sua vida. E essa forma será construída a partir de tudo o que você carrega. A sua dor, a sua sabedoria, a sua criatividade, a sua sensibilidade, a sua disciplina, a sua intuição. As experiências que quebraram você, ao mesmo tempo, ensinaram sua alma a enxergar o que muitos ainda não conseguem ver. Nada foi desperdiçado. Nenhuma fase foi inútil. Nenhuma queda ficou fora do mapa. Até aquilo que você achou que atrasou sua vida pode se tornar parte da linguagem que a sua missão vai usar para tocar outras pessoas. Por isso, pare de procurar sinais de que a sua missão precisa parecer grandiosa logo no começo. Ela pode começar de forma silenciosa. Pode começar em uma conversa honesta, em uma mensagem enviada com coragem, em um conteúdo que você finalmente decide criar, em uma verdade que você não consegue mais esconder, em uma escolha que rompe um ciclo antigo, em uma fronteira que você estabelece sem culpa, em um dom que você compartilha mesmo antes de se sentir totalmente pronto. Os seres elevados não estão esperando você se tornar perfeito. Eles não estão esperando você curar cada ferida, responder cada pergunta ou entender cada detalhe do caminho. Eles estão esperando você ficar disponível. Disponível para ouvir. Disponível para agir. Disponível para parar de rejeitar o primeiro passo só porque ele parece pequeno demais para carregar uma missão tão grande. Você não precisa ver o mapa inteiro. O mapa será revelado enquanto você anda. Você não precisa se comparar. A comparação distorce o sinal. Você precisa apenas permitir que aquilo que é verdadeiro em você comece a se mover. Agora, encontre a intenção de alguém nos comentários e responda com energia genuína. Uma palavra verdadeira pode ser o sinal que aquela alma precisava receber. A nova proteção ao seu redor não remove o seu livre-arbítrio. Ela não tira de você a escolha. Ela não decide por você. Os conselhos superiores podem guiar. A sua família estelar pode enviar sinais. Os guardiões podem estabilizar o seu campo.
As forças de luz podem cercar sua energia com uma contenção mais forte. Mas a escolha final, a permissão mais importante, precisa nascer dentro de você. Porque nenhuma proteção elevada pode sustentar uma versão de você que continua voltando para os mesmos lugares onde a sua alma foi diminuída. Nenhum campo de luz pode substituir a decisão interna de parar de se identificar com quem você precisou ser para sobreviver. Você precisa escolher não retornar aos padrões emocionais que mantiveram seu sinal pequeno. Precisa escolher não entregar sua energia novamente às pessoas, sistemas, memórias e medos que se alimentavam da sua confusão. Precisa escolher não chamar de destino aquilo que era apenas repetição. Precisa escolher não chamar de amor aquilo que exigia o abandono da sua própria luz. Agora, respire mais devagar. Sinta como se uma camada antiga começasse a se desprender do seu campo. Como se cordas invisíveis perdessem força. Como se a sua aura, antes cheia de ruídos, começasse a se tornar mais clara, mais firme, mais silenciosa. E por dentro, diga com a sua alma, mesmo que seja em silêncio: eu libero a linha do tempo onde eu precisava de permissão para me tornar quem eu sou. Eu aceito a proteção que corresponde à minha missão. Eu permito que o meu campo se torne claro, estável e soberano. Sinta isso entrando no corpo. A respiração desacelera. O peito suaviza. O sistema nervoso recebe uma nova instrução. É seguro segurar mais luz. É seguro não voltar para a antiga versão. É seguro ser guiado sem se entregar novamente ao medo. A sua proteção aumentou porque a sua escolha precisa aumentar também. E se esta mensagem tocou algo verdadeiro em você, enviar para uma alma irmã, alguém que talvez esteja exatamente na beira da própria ativação. Você não está atrasado. Você não foi esquecido. Você não ficou para trás. Mesmo quando parecia que todos estavam avançando e você continuava parado no mesmo lugar, algo maior estava sendo preparado dentro do seu campo. Mesmo quando a sua mente dizia que o tempo estava passando, a sua alma sabia que havia uma ordem invisível guiando cada pausa, cada desvio, cada silêncio. Os anos de confusão foram preparação. O silêncio foi preparação. A dor que você não sabia explicar foi preparação. A busca constante por respostas foi preparação. As noites em que você sentiu que algo estava chegando, mesmo sem conseguir provar para ninguém, eram reais. Porque algo dentro de você estava vindo. Algo antigo. Algo luminoso. Algo que não podia entrar antes que o seu campo estivesse pronto para sustentar. E agora, os seres elevados estão confirmando um novo nível de liberação ao redor do seu caminho. A sua autorização foi reconhecida. O seu sinal foi identificado. A sua missão foi vista. A sua proteção foi atualizada porque o seu papel não está mais adormecido. Ele está começando a se tornar ativo. Você não precisa mais implorar por sinais de que é guiado. Você não precisa mais procurar fora a prova de que a sua alma tem um destino. O próprio fato de esta mensagem ter tocado você já é parte da confirmação. A sua frequência respondeu porque ela reconheceu a verdade antes da sua mente conseguir explicar. Hoje, antes de dormir, fale em voz alta, com calma, como se estivesse selando um acordo sagrado com a sua própria alma. Esta noite, eu me lembro de quem eu sou. Eu me alinho com a minha linha do tempo mais elevada. Eu permito que a proteção divina envolva a minha missão. Eu avanço, sem esperar permissão. Eu sou guiado. Eu sou guardado. Eu estou pronto. Respire e deixe essas palavras entrarem no corpo. Sinta o campo ficando mais firme. Sinta a antiga linha perdendo acesso. Sinta a sua presença voltando para si mesma. E se você sente o chamado para permanecer nesta frequência e continuar recebendo futuras transmissões, inscreva-se no canal e clique no sino. A sua próxima fase já começou.